Meu nome é Pablo Fabian, eu sou um terráqueo comum, tentando levar uma vida normal. Acredito em simplicidade, acho que a simplicidade é mágica. Eu aqui agora estou moendo uma pimentinha preta, que ela vai ser base do nosso motivo de sobra de hoje, que é um caldo de peixe. Para isso eu estou usando um pargo, que eu tirei os filés, e eu estou usando 2 cabeças de pargo, estou usando 2 rabinhos e os espinhaços, assim, ó, espinho com um pouquinho de carne. Isso vai ser a base de um caldo de peixe, com uma receita que eu trouxe do litoral catarinense. É um jeito bem açoriano de fazer caldo, que mudou minha concepção de caldo. É muito simples. Preciso de uma panela funda, que eu já vou dar uma esquentada nela, e largar um fio de azeite. Fechar o fundo da panela de azeite. E nessa panela, assim que esquentar, eu vou fritar a cebola, o dente de alho, as folhinhas de louro, o tomate, e em seguida vou colocar essas sobras do peixe que eu utilizei para fazer um filé ontem. Esse caldo de peixe eu estou usando para fazer um caldinho tipo uma sopa, mas ele também é, como a gente já viu em outros caldos, uma base para preparar outros elementos. Por exemplo, vou fazer uma paella, nada melhor do que para fazer uma paella eu botar no arroz um caldo de peixe em vez de botar água. E assim por diante. Então, os caldos são uma base muito interessante para os nossos pratos. Vamos deixá-la pegar um pouquinho no fundo. Isso vai dar um sabor especial para o nosso caldo. Agora nós temos um tempinho aqui de fritagem. E enquanto frita, se liga no sininho. Clica no sininho, se inscreve no canal. Participa junto com a gente na construção do motivo de sobra. O motivo de sobra é isso, é a participação dessas receitas domésticas. Se liga que logo no nosso site nós vamos estar pedindo contribuição de receitas que vocês tenham de aproveitamento de sobras, seja do que for. Bom, aqui o nosso peixinho aqui está bonitinho já. E agora vem uma operação simples, um pouquinho demorada, mas é simples. E nós vamos botar 2 litros de água fria. É isso mesmo, é fria, não é botar água quente para adiantar, não. É água fria. Porque o grande segredo desse caldo é o seguinte: ferveu, tá pronto. É isso. No que ferver, ele tá pronto. Ele se faz nesse tempo. E agora a gente deixa ele cozinhando, dá uma raspadinha no fundo para soltar o que colou. E o nosso caldo vai ficar maravilhoso. O nosso caldo ferveu, agora vamos desligar o fogo, mas vamos dar uma clareada aqui e a gente tira um pouquinho essa espuma para deixar ele mais limpinho, que é o que os chefes dizem que é clarificar. Vamos só tirar essa espuminha, que essa espuminha nós não vamos precisar dela. E agora nós temos o nosso caldo pronto. Olha só. Isso aqui para nós não vamos aproveitar essa parte sólida, nós vamos coar esse caldo e vamos ter o nosso caldo de peixe prontinho. Isso aqui é mais que um caldo de peixe básico. Se eu vou fazer um caldo de peixe unicamente para botar numa paella ou para fazer um outro produto, eu não preciso botar cebola, não preciso botar alho, não preciso botar louro. Eu faço só com o peixe, põe um pouquinho de sal ou não. O sal, inclusive, eu vou botar agora, já que depois que ele está desligado, vou botar um pouquinho de sal e vou botar a pimenta. Por quê? Porque o nosso é um caldo para fazer uma sopinha de peixe. Agora a gente mistura bem e agora no coar ele termina de se misturar. Vou pegar um funil
pegar um funilzinho bom para coar, que é o que eles chamam de chinoise. Esse funilzinho eles chamam de chinoise, provavelmente porque parece aquele chapeuzinho de chinês, né? Provavelmente por isso que o nome é chinoise. E nós vamos agora coar esse caldo. Eu vou começar fazendo com a concha. Essa panela é muito pesada para eu virar ela aqui em cima, vou acabar fazendo lambuzeira. Então com a colcha eu consigo fazer isso de uma maneira mais interessante e menos traumática. Tirei todo o caldo. Deixa escorrer bem. Isso aqui é resíduo. Volta para a panela. E aqui nós temos o nosso caldo de peixe prontinho para a segunda etapa, que é quando nós vamos dar uma leve engrossadinha nele, numa outra panela. Vamos dar uma leve engrossadinha nele com um pouquinho de farinha de mandioca. Aquela farinha de mandioca que usam em Santa Catarina, sabe? Aquela bem fininha, aquela bem parece um pozinho, um talquinho. Essa farinha é a ideal para o nosso trabalho de agora. Eu vou botar aqui dentro da panela. Pronto. Tá aqui o nosso caldinho de peixe. Vou dar um calorzinho para mexer. E vou pegar uma colher de arame. E vou botando a farinha de mandioca, umas 2 colheres de sopa no máximo, de farinha de mandioca, e eu vou mexendo só para ela não engrossar, não embolar. Que eu quero só que ela dê uma cremosidade, assim, uma textura. Agora a gente deixa ela cozinhar um pouquinho, que ela vai engrossar muito de leve, quase imperceptível aqui, mas a gente vai perceber a diferença no paladar. No paladar a gente vai perceber que tem uma textura um pouquinho menos aquosa e mais cremosa um pouquinho. Para dar uma aparência diferente, eu botei aqui uma salsinha picada, só para dar um enfeitezinho e com um sabor legal, que a salsinha sempre dá um sabor legal, além dela fazer muito bem para a saúde. Pronto, tá aqui a nossa sopinha. E agora nós vamos servir esse consomê, que é uma boa entrada para uma refeição, ou é uma refeição bem interessante, bem leve. Vamos provar, que provar sempre é bom. E sensacional. Achou fácil? É, né? Gostou? Então, ó, se liga no sininho, se inscreve no canal e fica atento que logo logo vem mais receitinhas simples, muito fáceis, aproveitando aquilo que a gente chamava de resíduos e agora a gente chama de sobras, porque nós temos um motivo de sobra para nos alimentar bem, de forma barata, econômica e sustentável. É isso aí, até a próxima. O nosso personagem principal da receita de hoje é uma linguiça que sobrou de um churrasco. Essa linguiça maravilhosa vai fazer parte de uma farofa maravilhosa. Fiquem ligados que Motivo de Sobra chegou com mais novidade. Para fazer a nossa farofa, nós vamos utilizar essa linguiça, então, como eu falei, que sobrou do churrasco. Vou usar um pedaço de bacon, aproximadamente umas 80 gramas de bacon. Vou utilizar alho, que eu já deixei picado de maneira grosseira. 2 pimentinhas dessas aqui, que são a dedo de moça, já picadinhas, sem semente, para não ficar tão forte. Um pouquinho de urucum. Urucum, para quem não sabe, né, também é um produto que os tupi-guaranis usavam, os nossos índios usavam.
ele é o que normalmente você chama de coloral na sua cozinha, né? Então o urucum é uma sementinha moidinha, vermelhinha, que não tem um sabor muito pronunciado, mas ela é extremamente saudável. Tem que se ligar, porque é um produto que a gente só serve para deixar corzinha. Não, não. Ele dá mais que isso e deixa uma corzinha legal, mais avermelhada. E um pouquinho de sal, e depois eu vou picar uns ovinhos e misturar nessa farofa, fazendo aquele astralzinho da clássica farofa brasileira. E vamos começar botando generosamente um pouco de azeite e vamos largar o alho. Vamos nos ligar. É importante se ligar no alho, ele não pode queimar demais, não pode fritar demais, que ele dá um amarguinho de fundo. Então, no que ele começar a bronzear, ele está no ponto dele. Enquanto ele dá essa bronzeadinha aqui, eu vou picar essa linguiça. Ela passou um pouquinho do ponto na brasa e deixa ela durinha, meio crocante, que para nossa farofa vai ser excelente. Vamos picar um pouco do bacon, que vai ser o próximo componente que vai acompanhar aquele alho que já está dando uma fritadinha. Vamos dar uma baixadinha no fogo, que não precisamos desse calor todo. E agora vai o bacon e nós vamos deixar ele bronzear um pouquinho também. A farofa era muito consumida pelo nosso civícola. Então existem relatos de que provavelmente seja dos alimentos que se mantêm regularmente, provavelmente é um dos mais antigos que nós temos registro, já que o nosso índio usava, misturando com legumes, misturando com caças, com peixes, ele fazia a sua farofa. O bacon já foi, agora nós vamos botar essa linguicinha e em seguida nós já vamos jogar essa pimenta dedo de dama. A linguicinha já está assada, então é o tempo só dela incorporar esses outros sabores que tem aqui, que são deixados pelo alho, pelo bacon e pela própria pimenta. E agora eu vou botar uma colher de sopa do nosso urucum, ou coloral. Pegar uma colher bem servida assim, vou botar e vamos mexer bem. E agora nós já podemos botar um pouquinho do sal, não precisa botar muito mais que isso, porque eu botei a linguiça e o bacon, e os dois são levemente salgados. Então essa mistura aqui está pronta, ela já pode receber a farinha, e aí eu levanto o fogo de novo, e agora vamos mexendo para a farinha incorporar a gordura e o urucum. Olha que bonito está ficando isso. Já deu, já posso desligar o fogo. E agora é só mexer. E para fazer o acabamento, nós vamos picar esses ovos. Tem toda uma ciência em cima do ovo, que diz, não pode cozinhar muito, que perde vitamina, que perde não sei do que. Mas para ter um ovinho duro, gente, assim, ó, é de 10 a 12 minutos, senão ele corre o risco de ficar com a gema molinha e a gente não vai conseguir ter o resultado que quer. E agora eu vou aproveitar um presente que eu ganhei do pessoal do Mundo de Musgo, que faz uns coquedamas aí que estão rolando no mercado aí muito bonitos. E eu ganhei um especialmente pro meu programa, que é de manjerona. Eu vou cortar umas folhinhas dessa manjerona aqui e vou botar picadinha na minha farofa. Olha que lindo ficou isso. Olha que lindo ficou isso, gente, ó. Então tá aqui uma farofa, um prato típico do nosso habitante natural deste continente. Maravilhoso. Se liga. Bate no sininho, mas antes se inscreve no canal. Acompanha a gente. Tá bombando, tá legal. Obrigado a todos vocês que estão participando. Agora eu vou comer minha farofa. Valeu, até a próxima.